Bom, como eu trouxe aqui inicialmente o PVC falando sobre o Wendel, eu vou trazer novamente ele, dessa vez com o André Hernan, que é o cara que acompanha de perto também essas questões de bastidores, né? Então eu vou trazer aqui, eles têm atualizações aí sobre o caso ainda, né? Tomara que não vire uma novela, né? Porque isso aí cansa também, né? Mas vamos ver o que eles falaram aí, depois a gente comenta, bora. A questão é a seguinte: o Wendel, o Palmeiras observa e conversa desde janeiro. Há um interesse desde janeiro. Dentro do Palmeiras se busca informação sobre esse jogador desde janeiro, quando o Palmeiras chegou a negociar com o Matheus Henrique, Jean Lucas, falou-se sobre o Wallace, mas ficou muito num papo de bastidor, e o Wendel também, um jogador que o Palmeiras observou. E continuou observando até essa janela de meio de ano aqui no Brasil, início de temporada na Europa. A questão que o Palmeiras esbarra é muito simples. O Zenit é um clube que é duro na negociação, é duro na queda. Então, assim, na cabeça dos dirigentes do Zenit hoje, o Wendel vale algo em torno de 20, 25 milhões de euros. É uma grana difícil de você pagar no Brasil. Né? O Palmeiras é um time rico. Calma, o Palmeiras é um time que tem uma condição financeira saudável, mas tem as questões das dívidas que o Palmeiras paga. O Palmeiras diminui as dívidas trabalhistas, e isso mexe demais com o fluxo de caixa mensal do Palmeiras, além de uma folha salarial robusta e todos os gastos que o Palmeiras tem. Então, o torcedor, às vezes, fica pensando, poxa, mas o Palmeiras tem muito dinheiro, Palmeiras não sei o quê, mas o Palmeiras tem processos dentro do seu departamento financeiro que são medidos pela responsabilidade. Então, quando a presidente Leila fala assim, olha, não vamos fazer nenhuma loucura por jogador, vamos contratar de maneira assertiva, o Palmeiras sempre tenta no mercado conseguir diminuir custos, como aconteceu com o Arthur, por exemplo, que no primeiro momento o Red Bull Bragantino queria 10 milhões e o negócio acabou ficando por 8. Né? Então, o Palmeiras está sempre barganhando, é um processo, são maneiras adotadas pela presidente de trabalhar junto com o Anderson Barros. Então, o Palmeiras entende que, de repente, seria um empréstimo com uma opção de compra, seria legal. E aí é uma questão da negociação com o Zenit. O que eu tenho de informação, não sei a atualização do PVC, mas até ontem à noite a gente, de repente, pode mandar uma proposta, mas ainda não se sabe se é uma proposta de compra ou uma proposta de empréstimo com opção de compra. Essa era a decisão que estava para ser tomada. O Thiago Rodrigues, que é o Thiago Ribeiro, perdão, que foi dirigente do Estoril, foi dirigente da Traffic e que hoje é procurador do Wendel, viajou de Portugal para o Brasil ontem, está em São Paulo, teoricamente para um encontro com Anderson Barros para tratar da situação do Wendel do ponto de vista do jogador. Mas não tem ainda, até agora há pouco, reunião agendada com Anderson Barros. Ele está no Brasil e pode ter uma reunião com Anderson Barros a qualquer momento. Uma outra coisa que surgiu ontem foi a possibilidade de incluir, como o Zenit fez com o Yuri Alberto, pedaços de contratos de jogadores. Especulação. O Kevin, né, que acabou de ser incorporado ao time de cima, revelação da Copa São Paulo. No início do ano, o Palmeiras teve uma proposta do Shakhtar Donetsk pelo Kevin, recusou a proposta, o Kevin ficou. Agora o Kevin está incorporado ao time de cima, ele ficou com aquele atleta bolsa que sobe para o time de cima e desce para o time de baixo à medida em que o Abel quer contar com ele. O Kevin poderia ser um jogador que tivesse prioridade de compra, mas não dá para dizer que vai abater de 25 milhões de euros para 10 milhões de euros e você vai pagar 10 milhões de euros num volante, sendo que não pagou 10 milhões de euros pelo Arthur. Ontem, um outro nome que surgiu, lembra que a gente falou que o Palmeiras também cogita um jogador volante que ainda está na Libertadores, num clube classificado para as oitavas de final da Libertadores. O nome que apareceu e que não é confirmado pelo Palmeiras é o Aníbal Moreno, do Racing. O Racing já recusou uma proposta de 6 milhões de euros do futebol europeu para manter o Aníbal Moreno na Libertadores. Mas seria uma hipótese. O Palmeiras não confirma que esse é o nome. A informação que eu tenho é o Palmeiras tem a negociação também com um jogador volante, número 5, que está na Libertadores. É o Aníbal Moreno? Pode ser que venha que apareça um outro nome. Esse foi o nome que apareceu ontem à tarde.
Esse nome, você chegou a apurar para ver se alguém que publicou a respeito desse nome do Racing? O nosso palestra publicou, e aí eu fui tentar encontrar, tentou o telefone do Capria, que é o diretor do Racing, para conversar com ele, mas ele até agora não atendeu. Então, não tem a confirmação do Racing se houve a procura do Palmeiras. A informação é de um jogador volante que está na Libertadores. E o nosso palestra publicou que esse jogador seria o Aníbal Moreno. Certo. Então, é uma hipótese que seja o Aníbal Moreno, mas carece da minha apuração, carece de confirmação. Tem um problema sério aí, né, dessa questão da Libertadores, porque para você contratar um jogador hoje que esteja jogando as oitavas da Libertadores, você tem que, 48 horas antes da partida, dia 2 de agosto, você inscrever esse jogador. E você mudar de clube para disputar a Libertadores é só agora. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Matias Rojas se o Corinthians tivesse passado para as oitavas da Liberta. Né? O Rojas sairia da inscrição do Racing e iria para a inscrição do Corinthians. Como o Corinthians não passou, não teve essa necessidade. Ele vai jogar outras competições. Mas o Palmeiras teria que correr contra o relógio para fechar, anunciar o jogador, botar no bid e inscrever na Conmebol. Então, não é um processo tão fácil assim também, né? Exatamente. E uma coisa que eu entendi foi o porquê. Você viu que no domingo, na entrevista coletiva do Abel Ferreira, olha como faz bem uma entrevista coletiva, né? Quantidade de informação que se esclarece na entrevista coletiva, quando você pergunta, tem o contraditório, é muito bom na entrevista coletiva. O Abel falou sobre jogador posição por posição. Nós temos aqui o Marcos Rocha, o Mike e o Garcia, temos o Piquerez e o Vanderlan, temos o Gustavo Gomes, o Luan, o Murilo, o Naves, temos o Richard Rios e o Gabriel Menino, temos o Rafael Veiga e o Lopes, temos o Dudu, e agora temos um novo número 11, que é o John, que jogou muito bem nessa função, e foi elencando jogador por jogador. Ele tem o Zé Rafael e Fabinho. E o Fabinho não foi usado como volante de reserva depois daquele jogo contra o Bragantino, em que ele entrou e não jogou mal. Ele não jogou mal. Mas o Palmeiras empatou por 1-1. Qual é a diferença do Fabinho para o Zé Rafael? O Zé Rafael dá 50 passes por jogo. Naquele jogo contra o Bragantino, o Fabinho deu 18. Então, é a capacidade que o Fabinho ainda não tem de fazer a bola circular. E o Abel se referiu ao Zé Rafael nessa entrevista coletiva de domingo. Olha que bom que é ter uma entrevista coletiva. Ele diz, o nosso melhor jogador teve uma lesão de joelho. Então, você pensa, se você souber ouvir, né? Sei que tem muita gente que acha entrevista coletiva chato. Eu acho uma delícia, porque você consegue pensar em informações. Quando o cara fala uma coisa, você fala assim, é isso que ele está pensando. Zé Rafael é nosso melhor jogador. E o Zé Rafael dá 50 passes, 47 passes, 45 passes. Chegou a dar 55 passes no jogo de Campeonato Brasileiro. O Fabinho deu 18 quando foi titular contra o Bragantino. Sempre importante ter a possibilidade da entrevista coletiva, até... Exatamente. O Abel falou mesmo isso do Zé Rafael, né? Eu até me surpreendi, né? Mas realmente ele falou que o Zé Rafael é o melhor jogador. E passa muito pelo que ele entende como futebol, né? Esse futebol rápido, de toque de bola e ir pro gol já direto. O Rafael tem isso. O Danilo já nasceu com isso, né? O Danilo chegou no profissional, já tinha isso, né? O Fabinho ainda vai evoluir como jogador. Ele pode vir a ter, não tem hoje, né? Mas é isso mesmo, né? O cara que realmente evoluiu bastante. O Zé Rafael evoluiu muito no jogo dele como volante. E hoje, quando não teve ele ou teve ele lesionado, né? Não 100% também faz falta, faz diferença. Né? Então são essas aí as atualizações sobre o Wendel. O pessoal já tem gente do Zenit aqui para negociar. Agora eu espero que o Anderson Barros já tenha agendado a churrascaria para conversar, né? Aquela mesinha VIP ali do lado, né? Deixa ali, vamos conversar, vamos ver o que dá pra fazer. É uma negociação difícil. Hoje eu entendo que um empréstimo com opção de compra seria a melhor opção. Porque você vem, empresta, o cara vem e joga a bola, mesmo que a gente sabe que ele pode, aí você pensa em fazer uma compra maior, né? Não 25 milhões de euros, mas, 10, 12, que dá dinheiro pra caralho, mas se o cara estiver fazendo parte do time e for essencial,
né? Aí pelo menos você tá comprando uma parada que você já tem certeza. Agora você comprar agora é embaçado, é embaçado. Tem a questão aí também do camisa 5 que tá na Libertadores, o pessoal até brincou, né, que era o Gabriel do Inter, Deus me livre. Mas enfim, tem o rapaz do Racing aí e tudo mais. Vamos ver, né? Vamos aguardar se eles trazem mais alguma novidade, um nome, né, concreto. Se for mesmo o cara do Racing, né? Se não for, beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.